Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer mais uma vez poder me dirigir a vocês aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno. Nós estamos aí já na lição de número 3 para adultos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo título é O Crescimento do Reino de Deus. Nós estamos aprendendo nesse quarto trimestre, agora de 2018, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então nós vamos estar comentando aí a lição de número 3, que vai ser no dia 21 de outubro, né, agora de 2018, o crescimento do reino de Deus. E o texto da leitura bíblica em classe, nós vamos estar fazendo uso aí são 3 pontos, né? Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32 e Mateus capítulo 13, versículos 31 e 33 e também Lucas capítulo 13, versículos 18 e 19. O texto vai falar da parábola do grão de mostarda. E dizia a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então nós lemos aqui, não vamos ler todo o texto áureo, né? Todo o texto da leitura bíblica em classe, mas nós lemos aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Marcos, o evangelista Marcos, ele faz a apresentação aqui e usa o texto aqui falando da semente e da mostarda como uma hortaliça, ok? E depois nós vamos ver essa mesma parábola em Mateus, capítulo 13, e Mateus vai dizer que ela faz-se uma árvore de sorte que é uma árvore grande, né? De sorte que as aves vêm e aninham-se lá nos seus ramos, tá? Ela torna-se uma semente menor, né, da menor das sementes, ela torna uma grande árvore que foi semeada no campo. Tá? E o evangelista Lucas, ele vai dizer da mesma forma, né, que esse grão de mostarda, que foi lançado na horta e tornou a maior de todas as hortaliças. Tá? Cresceu e fez uma árvore em seus ramos, aninharam as aves do céu. E também, no Evangelho de Mateus, vai dizer também, no versículo 33, no capítulo de número 13, falando de outra parábola, né, do reino do céu, semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Ou seja, nós vamos estar vendo aqui por que foi citado essa parábola também do fermento aqui. Muito interessante, tá? Vocês sabem que as parábolas, o Senhor Jesus fazia uso das parábolas porque as parábolas eram um meio mais fácil de que os ouvintes compreendessem acerca de Deus, acerca do reino de Deus, acerca da salvação, acerca da pessoa de Cristo, né? Enfim, através das parábolas é como se o Senhor Jesus estivesse colocando os seus ouvintes dentro daquela situação, fazendo eles participarem da situação e dessa forma eles entendessem, eles captassem melhor a sua mensagem. Então, a maioria ou muitas dessas parábolas ditas por Jesus, elas são específicas acerca do reino de Deus e do seu crescimento aqui na terra, tá? Então, nessa lição, nós vamos estar vendo sobre essa parábola aí do grão da mostarda e nós vamos ver no tópico aí a interpretação das parábolas sobre o reino de Deus, tá?
Então, nós vamos ver na leitura bíblica em classe aí, o primeiro versículo da leitura bíblica em classe vai dizer, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É uma pergunta muito interessante, porque ela mostra já, nessa pergunta, porque nós aprendemos já na lição de número 1, né, sobre o que é a parábola, ou a definição, né? E lá no grego tem uma palavrinha chamada parabolé, que quer dizer aquilo que se assemelha, ou a comparação, da ideia de comparação, né, daquilo que se ilustra, tá? E é o que está escrito exatamente, a que assemelharemos o Reino de Deus? Como nós vamos ilustrar? Como eu vou facilitar a compreensão de vocês acerca do reino de Deus? É o que Jesus está dizendo. Então, ele faz uso então da parábola, aí aparece o nome lá, parabolé, tá? Então essas parábolas, elas, vai apresentar aqui no tópico 1, essas parábolas enquadram-se bem na categoria de similitude, ou a similitude nada mais é do que uma comparação expandida, tá? Então ele vai fazer uso de uma sementinha, que essa sementinha ao ser plantada, ela torna-se uma grande árvore. Então o reino de Deus, ele tem representação tanto naquela pequena semente, quanto também no que aquela árvore vai se tornar, no que aquele arbusto vai se tornar lá na frente. Então, Jesus ele faz uso então dessa parábola, tá? Que encaixa aí nessa categoria de similitude, tá? Então, a semente da mostarda. A semente da mostarda é interessante porque, de forma proverbial, porque no Antigo Testamento o texto que machal, né, que quer dizer provérbio, também significa parábola. Na maioria lá no Antigo Testamento, parábola aparece como provérbio. Então, de forma proverbial, a semente da mostarda, ela é um símbolo daquilo que é pequeno, daquilo que é simplório, daquilo que é insignificante. Por quê? Por conta do seu tamanho. A mostarda que é citada aqui no texto, usada por Jesus, é Sinapis nigra, tá? Sinapis nigra é uma mostarda negra, tá? E essa mostarda, essa semente dessa mostarda, segundo os pesquisadores, segundo estudiosos, ela é tão pequena que o diâmetro dessa semente chega a 1 milímetro de diâmetro. 1 milímetro apenas é o diâmetro da semente. E são necessárias de 725 a 760 sementes para dar 1 grama. Então dá para ter uma noção do quão pequena, o quão insignificante é a semente da mostarda. Então, de 725 a 760 para dar em torno de 1 grama. Ela chega a 1 milímetro de diâmetro. É muito insignificante, muito pequena. Entendeu? Então essa é a semente da mostarda que é tratada, porque Jesus usa para comparar o reino de Deus. Só que em contrapartida, essa semente, embora tão pequena, tão simplória, ela torna-se um arbusto que ele pode ultrapassar os 3 metros. Então ela é muito pequenininha, mas quando nasce, cresce, ela ultrapassa os 3 metros, tá? Então, é dessa semente que Jesus faz uso para comparar o reino de Deus, tá? Agora, há um contraste aqui. Por quê? Porque Jesus faz uso de algo tão insignificante para representar o reino. O que Jesus queria com isso? Tá? É lógico que, por exemplo, Mateus capítulo 4, não está no texto, mas vocês podem fazer uso desse texto, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele começa pregando, ele começa falando do arrependimento e dizendo, é chegado o reino dos céus. Quem olhou para Jesus no início do seu ministério, as suas primeiras pregações, certamente olhou para ele e viu nele algo insignificante, alguém que
que ninguém imaginava a grandeza do reino que estava sendo ali plantada através de Cristo. Ele olhou para Jesus, para o início do seu ministério, e viu ali algo simplório também, algo insignificante, pequeno. Jesus está fazendo uso da semente, dessa minúscula semente, comparando com o reino dos céus, que a priori era algo insignificante, mas que, à luz até das Escrituras, profetizado no Antigo Testamento, à luz do que está no Novo Testamento, esse reino que começou de forma insignificante, de forma quase que invisível, se tornaria um reino universal, um reino grandioso. Tá? Quando nós olhamos para a Bíblia aqui, tem alguns textos, por exemplo, vou fazer uso só de Apocalipse, o Apocalipse no capítulo 5, os versículos 9 a 13, também no capítulo 7, versículo 9, os vão ver lá da grandeza desse reino, do que esse reino que iniciou tão insignificante como a pequena semente, ele se tornou como aquela grande hortaliça, aquele grande arbusto que se destacou lá no campo, entendeu? Cujas aves vieram se aninhar debaixo das suas folhas, da sua sombra, entendeu? O reino de Deus, ele se expandirá de forma universal. É por isso que lá vai dizer, lá, comprou para si povos e nações. Tá? Então, por isso ele faz uso da semente da mostarda. Tá? Então nós vimos aí que há um contraste. Tá? Um contraste. Porém, Jesus faz uso dessa pequena semente para mostrar a realidade do reino de Deus, que começa de forma pequena, mas que se tornará um reino universal. Agora, vale lembrar que, inclusive está tratado aqui na lição, as aparências enganam. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por aparência, né? E nos enganamos. As aparências enganam. Então, por que as aparências enganam? Tá? Porque nós olhamos para as pessoas e vemos algo, imaginamos ser algo, imaginamos que por trás daquilo existe alguma coisa e nós nos enganamos. E à luz da Bíblia, vocês vão ver que muitas vezes nós vemos pessoas olhando assim a aparência, julgando pela aparência e estão completamente enganadas. No que tange ao reino de Deus, ao início, né, comparando com aquela semente, será que essa coisa tão pequena que está surgindo, será que esse grupinho pequeno de 12 representa na realidade aquele reino universal que está profetizado? Entendeu? Por exemplo, nós vamos pegar no capítulo 15, o capítulo 6, me desculpa, do livro de Reis, e o que vai dizer lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. Os exércitos, os exércitos da Sírios, né, eles cercaram Samaria e foram atrás do profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu ele passava para o rei de Israel todas as coordenadas do exército inimigo, a ponto do rei da Síria achou que tinha um espião lá no meio deles. Mas não, é o profeta Eliseu que conta tudo lá. Nada, Deus revela tudo para ele. Então mandou lá um exército para prender Eliseu. E quando eles vieram, o moço do profeta saiu de manhã cedinho, olhou e viu aquele grande exército e voltou assustado. O que vai acontecer? Ele olhou para aquela situação e já fez um pré-julgamento. Ele diz, nós estamos perdidos, o que será de nós? Mas o profeta então pede ao Senhor, Senhor, abra os olhos do moço para que ele possa ver além das aparências. Então o moço viu um grande exército celestial que estava ali acampado. E esse exército, ele cegou todo aquele exército da Síria que estava ali e eles foram então conduzidos até a capital do reino de Israel, cegos, sem saber onde estavam. E ali o profeta orou e Deus abriu as vistas dele, e quando eles viram, eles estavam lá na casa dos seus inimigos que eles vieram para destruir. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a aparência engana. Para aquele moço que saiu e viu aquele exército inimigo, ele ficou assustado e julgou já, nós estamos perdidos.
estamos perdidos. Mas Deus fez com que ele enxergasse além das aparências, porque as aparências enganam. Tá? O mesmo aconteceu com Elias. Quando nós olhamos para a Bíblia também no segundo livro primeiro de Reis, capítulo 19, né? Versículo 18, Elias, ele estava lá na caverna, Deus apresentou a ele, conversou, o que você faz aqui, Elias, e tal. E uma das queixas de Elias foi isso: Senhor, só eu fiquei como profeta. E aí no versículo de número 18, Deus vai dizer: não foi só você, eu separei ainda 7.000 que não dobraram os joelhos. Aos olhos de Elias, era só ele. Mas Deus fez com que ele enxergasse além das aparências. As aparências enganam. Da mesma forma, o reino de Deus, que começa de forma simplória, com um número bem pequeno, ele se agigantará. Ele se agigantou e continuará se agigantando, alcançando milhares de milhares, milhões de milhões e milhares de milhares. Tá? Hoje existem aí bilhões de pessoas crentes em Cristo pelo mundo. Tá? Então nós vimos aí também na lição acerca da expansão do reino. Então nós vimos aí acerca da semente, da mostarda. As aparências enganam, embora nós falamos que a semente é muito pequena, muito simples, significante, mas ela representa bem a realidade do reino, que começa de forma pequena, mas se torna aí uma grande árvore. Tá? Agora, acerca da expansão do reino de Deus. O campo de semeadura. Muitas pessoas se perdem nas interpretações das parábolas e acabam não chegando a nenhuma conclusão. O fato é que Mateus, ele descreve um homem que semeando na terra. Marcos descreve que esse homem semeou no campo. E Lucas fala que a semente foi semeada na horta. Então existe contradição aí? Nenhuma contradição. Nenhuma contradição. Mateus diz como semeou na terra. Então vamos dizer aqui que ele semeou na terra. Então na horta ou no campo, foi o que Lucas e Marcos apresentou. Isso aqui já encaixa, porque tanto na horta como no campo, a terra enquadra bem. Então vamos cair com Lucas e Marcos. Marcos diz no campo, Lucas na horta. Então, existe contradição entre esses dois? Também não. A grande questão é o seguinte: entre os escritos judaicos, existe uma interpretação, aliás, até uma má interpretação de Levítico 19 e 19. Porque Levítico 19 e 19 é uma ordenança de Deus de que o seu povo não semeasse várias sementes na mesma terra, no mesmo campo, no mesmo pedaço de terra. Tinha que semear uma só. Lá em Deuteronômio, Deus explica isso melhor, dizendo o seguinte: para que não haja um enfraquecimento da semente. Tá? Toda pessoa que trabalha no campo sabe disso. Então, para que não haja isso não interfira na pureza da semente, na qualidade, etc. Então, os judeus, nos dias de Jesus, ou em anteriores, eles criaram algumas interpretações próprias acerca do capítulo 19, versículo 19 de Levítico. E uma das questões é que a mostarda, ela não podia ser plantada no campo, tá? Devia ser no campo, lá na horta, né, vamos dizer assim. Mas a questão nessa interpretação é a seguinte: a horta que, segundo esses escritos judaicos dizem, era uma horta pequena, de pequeno tamanho. E a mostarda, quando diz que ela não podia ser plantada na horta, era uma horta de pequeno tamanho. Então, mesmo nas suas proibições, essas proibições diziam respeito à horta, mas uma horta de pequeno tamanho. Então, não quer dizer que quando Lucas diz que essa semente foi plantada na horta, está falando de um ato de desobediência aos judeus, tá? Porque essas proibições judaicas diziam respeito a uma horta de pequeno tamanho. Então eles diziam que a semente da mostarda só podia ser plantada no campo, tá? No campo. Então Mateus fala que foi na terra
E Marcos diz que foi no campo. Lucas fala que foi na horta, mas não quer dizer que essa horta seja essa horta de pequeno tamanho que era proibida para os judeus por conta da má interpretação de Levítico 19:19. Lá falando de uma horta de pequeno tamanho, coisa pequena, plantação de fundo de quintal, vamos dizer assim. Tá? Mas existiam hortas grandes, que na Bíblia vai ser chamada de campo também. Tá? Em alguns textos. Por exemplo, quando aquele rapaz, o filho pródigo, ele saiu e ele foi trabalhar, lavrar no campo, ali pode também entender como hortas grandes e outros textos bíblicos. Então, nessas hortas grandes, também havia plantação da mostarda. Por isso, ela se tornou a maior das hortaliças. Tá? Então, o campo aqui, tanto representado pela horta, tanto representado pela terra, tanto representado aqui como o campo, tá? Nos três sinóticos aqui, diz respeito a quê? A grande questão é essa. Então, esse campo aqui diz respeito, trata-se do mundo, tá? Mundo, tá? Que é representado aqui nessas parábolas. Não só nessa, mas em outras também que são similares a essa. Então o campo diz respeito ao mundo, aonde esta semente ela é semeada. Tá? E o reino de Deus ele vai se expandindo aqui, conforme está tratada aqui nessa parábola. Então, agora, essa semente que ela foi plantada, ela então vai crescendo. E quando ela cresce, a Bíblia vai dizer que as suas folhas, principalmente no caso dessa mostarda aqui negra, as suas folhas, principalmente nas partes mais baixas, folhas grandes, que elas cobriam a terra, dando sombra para as aves. As aves se aninhavam, as aves refugiavam ali do calor, representando aqui a grandeza desse reino. Tá? Porque a Bíblia vai dizer que esse reino ele se expandirá, como nós vimos já o cumprimento disso, entendeu? Começou lá com Cristo, seus discípulos, apóstolos, a igreja primitiva, e hoje somos bilhões espalhados pela terra, e esse reino ele continua expandindo, e lá no final dos tempos nós vamos ver que ele abrange a forma universal, e todas as nações elas vão estar debaixo do poderio desse reino. Tá? Então isso mostra aí o fato das aves se aninharem debaixo dessas folhas, dos seus ramos. Tá? Eu acho muito interessante isso, porque essa árvore aí, ela indica o império, tá? E esse império que está em expansão. Tá? E essas aves aí, esses pássaros, representam as nações, tá? Que estão submissas a esse império. Tá? Então nós não devemos, por conta disso, desprezar os pequenos começos. É o que diz na lição. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente, na época dos evangélicos, ou na época dos evangelistas, aí, tanto Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Por quê? A igreja estava passando por diversas dificuldades, diversas perseguições, lutas. Tá? E agora imagine esses irmãos, né, diante das dúvidas, diante das incertezas que as lutas e as provas provocavam. Essa parábola, essa parábola citada aí nos evangelhos, chegou como algo que veio fortalecer, que veio ajudar esses irmãos da igreja primitiva. E nós também. Mas aqueles irmãos que estavam no calor daquelas lutas e provações, diante das incertezas lançadas a eles, dizendo, isso aí ó, não vai dar em nada, vocês estão lutando por uma causa que não vai dar em nada, não adianta vocês insistirem nisso. E, enfim, aqueles irmãos, diante de todas essas dificuldades, esses problemas e perseguições, eles então olhando para essas parábolas, isso, olha, começou pequeno, mas
o reino se expandirá, o reino crescerá, o reino vai expandir cada vez mais. É por isso que quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, no capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, né, que é a oração sacerdotal de Cristo, uma das coisas que Jesus ele ora pedindo ao Pai, ele diz, olha, eu não peço só por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Jesus estava orando por todos aqueles que iriam fazer parte desse reino que se expandiria. Então essa parábola, ela veio, né, porque também a do fermento, ela representa também isso, tá? Porque assim como o fermento é algo significante que nem se percebe, mas quando posto na massa, faz a massa crescer da mesma forma. Tá? É o que nós chamamos de parábolas gêmeas, né? Porque elas dizem respeito, apontam para o mesmo significado. Tá? Então, essa parábola ela veio para animar esses irmãos e dizer para esses irmãos, olha, não desanimem diante das dificuldades, diante das lutas. Vocês estão fazendo parte do começo, mas vocês estão fazendo parte de um começo de um reino que se expandirá e ele crescerá e ele vai aumentar até chegar à forma universal. Então, aqueles irmãos se sentiram então fortalecidos com esses escritos. Tá? Quem participa do reino de Deus? Quem participa do reino de Deus? A lição mesmo vai responder. Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Lembra dessa palavra, autênticos. Porque quem participa do reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, são aqueles discípulos autênticos, verdadeiros, tá? É preciso ser discípulo de Jesus, tá? É preciso ser discípulo de Jesus. Está o texto de Marcos, capítulo 8, tá? Infelizmente, a gente sabe que hoje muitas pessoas, elas professam ser evangélicas, professam frequentar alguma igreja, mas ser discípulo de Jesus vai além disso. Ser discípulo de Jesus é ser seguidor de Jesus. Seguir uma igreja, seguir um pastor, seguir um líder é uma coisa. Seguir a Jesus é ser discípulo de Jesus. É seguir, é ser obediente a Jesus. É andar conforme Jesus. Cumprir os mandamentos de Jesus. Jesus ele disse na grande comissão, né? Nós temos que pregar o evangelho para todo mundo, nós temos que fazer discípulos em todo mundo, nós temos que cumprir esses mandamentos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 fala dessa grande comissão. Tá? Marcos no capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 a seguir também fala dessas ordens de Jesus, são ordens imperativas de Jesus. Pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que, em Mateus fala no capítulo 28, versículo 19 e 20, que nós temos que, além de pregar, nós temos que ensinar, nós temos que batizá-las, nós temos que fazer discípulos, fazer novos seguidores, não de nós mesmos, mas seguidores de Cristo. Pessoas que andam de acordo com Jesus, de pessoas que aceitam o chamamento e, além de aceitar o chamamento, elas aceitam a proposta do reino. Tá? Quem tomou uma decisão, vai dizer aqui, essa pessoa que ela toma a decisão, essa pessoa que tomou a decisão é a pessoa que ela atendeu ao chamado, atendeu o convite. Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, ou seja, quem quer tomar essa decisão de vir após mim? Quem quer ser meu discípulo? Quem quer ser meu seguidor? É isso que Jesus está dizendo. Tá? João, no capítulo 1, versículo 12, diz lá que a todos quantos o receberam, recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 vai dizer que com a boca se faz confissão, com o coração se crê para a justiça. Enfim, todo o capítulo 10 de Romanos nós vamos ver isso. Tá? Vai dizer lá que a fé vem pelo ouvir a palavra, vai dizer que a todos aqueles que crerem serão salvos. Então, é para aquele que crê, que aquele que confessa, para aquele que atende ao chamado. Aquele que atende ao chamado. A salvação é para todos os que crerem. Tá? Então, atendeu ao chamado, aquele que tomou a decisão de seguir Jesus, ele também aceita a proposta do reino. E Jesus diz que se alguém quiser
se alguém tomar essa decisão, se alguém se decide de forma pessoal, tá? A me seguir, essa própria decisão em seguir Jesus envolve renúncia. É por isso que a pessoa que aceita Jesus, que entrega sua vida a Jesus, que aceita essa proposta do reino, ela também sabe que uma vez que ela faz isso, ela agora renuncia-se a si mesma. Toma cada dia a sua cruz e segue Jesus. Você se torna discípulo. Então o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, é aquele que participa do reino, são pessoas que tomaram a decisão de entregar sua vida a Jesus, aceitou a proposta do reino, aceitou uma vida de renúncia, ele nega a si mesmo e toma a cruz, a responsabilidade do reino sobre si, tá? E agora segue, tá? Tem uma vida, tem uma relação pessoal com Jesus, ao ponto de olhar para essa pessoa que ela não é mais um admirador de Jesus, tá? Mas ela é um seguidor de Jesus. É bonito alguém dizer, eu admiro Jesus. Tem livros dizendo, que falam de admiração de Jesus, mas não quer dizer que esse autor, essa pessoa, é um seguidor de Jesus. Jesus agora, essa pessoa que creu, essa pessoa agora que ela abriu mão do mundo, dos prazeres do mundo para seguir, para ser discípulo de Jesus, foi isso que os discípulos fizeram. Tiveram que abrir mão de tudo. E Pedro, certa feita, disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e o que será de nós? E Jesus, então, ele fala para Pedro, olha, aquele que faz isso, ele vai receber 100 vezes mais, não só aqui, mas na vida vindoura. Então, ou seja, vale a pena você viver uma vida de renúncia em prol do reino, tá? Então essa pessoa agora, ela é um seguidor, não um admirador, tá? É uma pessoa que vai seguir as pisadas do mestre. São essas pessoas que participam do reino de Deus. É aquele que anda agora conforme Jesus. E qual a principal característica do seguidor de Jesus? Como nós... porque tem pessoas que acham... eu vi uma pessoa passando com tal característica na rua. É um crente. É um seguidor de Jesus. Eu vi uma pessoa vestindo de tal característica. É um cristão, é um servo de Deus. Será que é assim que Jesus falou que nós vamos ser conhecidos como participante do reino, como seguidor de Jesus? Não é bem assim. João, no capítulo 13, versículo 35, você pode conferir, Jesus vai dizer, nisto todos saberão, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, são meus seguidores, porque o seguidor de Jesus, ele procura ser igual a Jesus. Então, nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor é a característica predominante do reino de Deus. É a característica predominante. Por quê? Porque Deus é amor. Então o seguidor de Jesus é aquele que nega a si mesmo, porque é próprio do ser humano não amar. Tá? Mas aqui o seguidor de Jesus, ele vai viver como Jesus, ele vai ter nele a principal característica, né, que é o amor. O amor. Tá? E quando nós olhamos para a Bíblia, vamos ver que Deus amou. João 3,16, né? Aí você pode mostrar para a classe um contraste. João 3,16 e 1 de João 3,16. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 de João 3,16 diz que, da mesma forma como Deus amou o mundo e deu seu Filho, nós também devemos amar os nossos irmãos. E isso é ser parte do reino de Deus. Tá? É aquele que tem uma caminhada dinâmica aí com Cristo, e nós vemos isso na vida da pessoa, ok? Então, nós vimos aí nesse texto, né, dos evangelhos, falando dessa parábola acerca do crescimento do reino de Deus, e é algo maravilhoso, algo maravilhoso. Então, quando nós olhamos para essa parábola, mostrando aí acerca da semente da mostarda, nós então entendemos que o reino de Deus
conforme o textual diz aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos, conforme a verdade prática também. Então você faz parte desse reino, nós fazemos parte desse reino, que nós sejamos um canal de bênção, né, no desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta aí o canal do pastor Edivaldo Bueno, para nós é uma alegria poder estar aqui. Que Deus te abençoe cada vez mais. A paz do Senhor Jesus.